Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Veterinária 360. Eu sou Rodrigo Carmo e sempre trago um convidado muito especial para a gente conversar, interagir e entender um pouco mais sobre o agro e a tecnologia. Nós estamos na Agrotech, a primeira feira internacional do agro e tecnologia. Para falar sobre tecnologia e tudo que tem acontecido de novo, eu recebo o José Renato. José, obrigado por ter aceito o convite, é um prazer falar com você. Eu que agradeço o convite, grande prazer estar com você, Rodrigo. Vamos lá. Falar um pouquinho de espaço e agro, né? Uhum. Bom, eu resolvi me dedicar a trabalhar com dados e imagens de satélite com foco no agronegócio, né? Se a gente for ver, o ser humano sempre ficou ou dançando em volta da fogueira, ou olhando para o céu querendo que chova ou que pare de chover. Uhum. E hoje a gente tem tecnologia para olhar de cima para baixo e ajudar, né, numa cultura, numa plantação, numa safra, enfim, tem inúmeras aplicações e a gente vem desenvolvendo produtos aí para isso. E é interessante a gente falar porque até 2050 nós seremos 10 bilhões de pessoas. 10 bilhões de bocas, isso se a turma não se animar e for um pouquinho antes dos 2050, mas a projeção é essa, 10 bilhões, e o Brasil, eu enxergo ele como sendo o grande celeiro do mundo. A gente tem condições hoje, com tecnologia, de criar mais alimento, sem ter a necessidade de aumentar a área produtiva, ou seja, desmatar, e sem também a necessidade de mais poluição, ou, enfim, a tecnologia vem para agregar, vem para aumentar a produção, para a gente levar alimento no futuro para essas bocas aí. E como que a gente pode resolver esse problema? Quando nós falamos de agro, de tech, a tecnologia ela é importantíssima nesse fator. Sim. Né? Quais as soluções que a gente tem disponível hoje? Bom, você tem soluções hoje para o agro, né? Para geração de grãos, geração de comida, geração de carne, seja ela qual for. São diversas tecnologias atuando ao mesmo tempo. Uhum. Então, eu olho lá de cima uma área que vai produzir, sei lá, soja, milho, trigo, seja o que for, no mundo inteiro. A gente consegue trabalhar para o mundo inteiro, não só para o Brasil. Do outro lado, você tem a turma do fertilizante, né? Tem a turma do fertilizante bio. Você tem desenvolvimento de novas sementes, novos DNAs de grão. Ou seja, são muitas áreas do conhecimento humano sendo aplicadas para o agronegócio, né? Hoje você tem agricultura de precisão, né? Mudou muito. Hoje não se bate mais a botina no chão, se levantou poeira porque não vai chover e não fica se olhando para o céu. Você consegue ter mais previsibilidade e... assertividade, né? Total. O objetivo é esse, usar a inteligência, usar a tecnologia que está à disposição. O que você está dizendo, para a gente trazer para a realidade do produtor, né, que está lá na ponta, será que é o momento ideal de plantar? Será que vai chover? Né? É mais para a gente ter uma assertividade ali, todos esses índices, é isso, né? Isso, vamos pensar, até usando uma frase que eu escutei ontem de um primo meu, que eu gostei muito, é o seguinte: o agro é uma indústria a céu aberto. Ok. Ou seja, o nível de incertezas é enorme. Uhum. Agora, você tem como se preparar para as incertezas. Então, a gente está desenvolvendo lá um sistema que me facilita enxergar se vai ter alguma intempérie, eu posso atrasar um pouquinho o momento do plantio para não perder semente, posso adiantar uma colheita. Isso aqui ajuda o produtor rural. Nosso foco principal sempre tem que ser quem produz. Mas ajuda o agente de repasse de recursos, o banco, seja a cooperativa de crédito, ajuda a seguradora. Se a seguradora não perde dinheiro numa safra, concorda que o seguro tende a ser mais barato para o produtor rural na próxima? Sim. Então, aqui você começa a ter um trabalho de inteligência, de novo, associando vários tipos de tecnologia em prol do produtor rural. E o produtor rural precisa ter informação, né? Ele precisa receber a inteligência. Quando a gente fala em um aplicativo para o produtor rural, tem que ser 3 toques. Ele não quer saber como é que funciona o relógio. Ele quer saber que horas são.
né? As coisas têm que ser simples. Todo o resto complicado tem que ficar atrás. É com a turma técnica. A gente tem que entregar inteligência pronta para o produtor rural. Fácil acesso. Exatamente, na linguagem dele. Uhum. Isso é primordial. É primordial. Não é, tem que ser coisa simples, assertiva, que o cara vai lá e executa. Essa praticidade é o que o produtor rural quer. Legal. Quando a gente fala das produções, né, a bovinocultura, suinocultura, a agricultura de maneira geral também tem muito investimento, né, para que seja feito esse cultivo ou esse cuidado, essa produção desses animais. Como que você enxerga essa associação da tecnologia com tanta coisa nova? Como que a gente consegue juntar tudo isso e simplificar para esse produtor? Bom, aí você está pegando vários segmentos, mas vamos lá. Quando eu era criança, minha avó tinha um galinheiro no quintal. Você via o pintinho, aí um dia você via aquela galinha tal na panela, demorava, né? Hoje eu acho que eles estão abatendo o pintinho que recebe para criar de um pintinho de um dia, acho que está batendo em 35 dias, 38 no máximo. Talvez até tenha reduzido já para 30. Não sei como é que está essa área, faz uns 5 anos que eu não olho. Tudo isso é evolução, né? Então o produtor rural recebe o pintinho, ele vai alimentar, a nutrição, né? A nutrição já vem pronta, a genética. O principal insumo é energia elétrica, é um ponto que é importante para o Brasil, a gente olhar a grade energética nossa, mas é uma virada. Se você olhar como é que era 15 anos atrás, é uma verdadeira evolução assim, absurda. Se a gente pegar as áreas também de plantio de grão, a mesma coisa, né? E isso vem em desenvolvimento contínuo. Todo ano é lançada novo DNA, novas sementes, muda tudo. Você fazer uma previsão hoje, eu olho os últimos 5 anos de um talhão, né? O talhão não sofreu movimento e tal. Eu tenho lá todo o histórico de produção. Só que como é que eu calculo a próxima se eu tenho variáveis não só as climáticas, mas, por exemplo, os insumos? Até o DNA da semente. Mudou o DNA, muda a cara, muda tudo aí. Então, mas muda para melhor. A gente não vai para o retrocesso, a gente vai buscando mais produção, né? Lembra que cada vez que a gente dá um passo, as bocas ali dão 2, 3. Né? A gente tem que buscar realmente a produtividade. O produtor rural é o cara que mais preserva o meio ambiente. Isso a gente precisa deixar bem claro. Eu quero, assim, se eu puder gravar na pedra, eu gravo. É o cara mais preocupado. E a gente vê, dependente aí de movimentos, a gente vê muita falta de informação na cidade falando do produtor rural, né? Como se fosse o grande vilão. E não é. É quem resolve, né? É quem resolve, quem entrega. Né? O alface que o cara está comendo, ele vem de um produtor rural. A carne, idem, o frango não nasce no pacotinho, né? E ele preserva. Você não põe fogo na sua casa, você não põe fogo na sua indústria, então ele também não põe fogo na produção dele. Ele é o primeiro cara interessado a proteger, né? Isso é muito importante. E toda essa cadeia produtiva, né? Porque não é só o cara que está ali, o dono da terra ou que está trabalhando na terra, que está produzindo. Você tem toda uma cadeia de logística, toda a cadeia de agroindústria, de insumos, você tem a cadeia depois que pega a produção e vai fazer algo com ela, né? Desde ração animal ao bife que está indo ali na frigideira. Isso aqui dá por baixo uns 27% do PIB. Então, cara, é muito significativo para o Brasil essa indústria, né? O agronegócio como um todo. São alguns milhões aí de empregos e a nossa geração de riqueza, é o principal. E a tecnologia vem para ajudar, ela está próxima. Está bem próxima da produção rural, seja o pequeno. No nosso sistema, o nosso menor produtor rural tem 1,2 hectare. Cara, é quase que um quintal. E não temos, a gente tem coisa aí de mais de 600 mil hectares. Esse cara é importante. Sim. Ele é importante, ele é uma agricultura familiar, o que ele produz de excedente ele vende. O outro que tem, sei lá, 2 mil hectares, também é agricultura familiar. Tá a esposa, o dono, os filhos, os sobrinhos, está todo mundo trabalhando ali. Não é porque ele é grande em extensão de área que ele deixa de ser agricultura familiar. A gente tem que tirar um pouco os rótulos
e olhar o agro como um todo. Uhum. O agro é Brasil, a gente tem que ter essa visão geral. E, enfim, a tecnologia está aí agregando. Legal. E é importante a gente falar, eu entrevistei ontem o subsecretário de Agricultura e Abastecimento aqui do estado de São Paulo, e a gente tem comentado muito sobre essa gestão de crise, né? O gabinete do estado de São Paulo desenvolveu toda essa parte da gestão de crise por conta dessas queimadas. E vai de encontro com a tecnologia. Ele me mostrou que tem um monitoramento em tempo real. Sim, por causa das queimadas, por conta das queimadas. Sim. Então é muito importante para prevenção, para combater, para entender qual região que é mais crítica. Sim, nós temos um sistema, por exemplo, que foi feito para fazer indenização rápida de seguro para o produtor rural. E nós doamos esse sistema para algumas instituições quando começou a crise no Rio Grande do Sul. Então pegamos um sistema nosso e demos para os caras lá, sem custo nenhum, para fazer a indenização do seguro daquela perda de safra rapidamente para o produtor rural. A gente está junto agora com o Parque de Inovação Tecnológica de São José dos Campos, com um programa que foi recém-montado, que a gente quer levar a recuperação de solo para o produtor rural no Rio Grande do Sul. Está estimada pelo governo a recuperação de solo em 6 anos. E a gente, com tecnologia, juntando várias empresas do parque, várias tecnologias, né, que é aí que entra a cadeia, né, cada um na sua área cooperando. A gente estima que a gente consegue recuperar o solo do Rio Grande do Sul em 2 anos. Isso tem um mega impacto para o produtor rural. Né? Para ele, ele vive daquilo. Então, se ele não tiver solo para plantar e ele foi varrido, os nutrientes foram embora. Então, como é que eu faço para recuperar? É isso que a gente está tentando levar. Foi feito todo um plano com essas empresas, junto do Parque de Inovação Tecnológica de São José, que congrega muita tecnologia. Ali a gente tem mais de 400 empresas, então tem muita gente pensando. E a hora que se começa a juntar, são linhas diferentes de conhecimento que você pega um pedacinho de um, engata no outro, então a hora que você vê, você tem um mega projeto que resolve uma dor grande. Então a tecnologia está aí também, aberta. Muito interessante. Você comentou do Rio Grande do Sul, eu estive em Canoas. Né? Triste. Muito triste. Um abraço de verdade para todos os gaúchos. Rio Grande do Sul se recuperando agora. Tem muito trabalho para ser desenvolvido lá. Mas é importante você ter essas informações, conseguir acelerar, otimizar esse tempo para que essas pessoas não sofram tanto, né? Sim. É trabalho devia ser de todo brasileiro. Né? A gente tem que ir lá e atacar e recuperar, né? Trazer de volta a dignidade das pessoas, a produção, por que não falar a geração de riqueza, que é o que o país precisa, o que as pessoas precisam, é gerar riqueza. Esse é o objetivo. Nós trouxemos aqui um protótipo, né, para mostrar para as pessoas. O pessoal que está em casa nos assistindo agora deve estar curioso para entender o que está aqui na mesa. O que é essa caixinha? O que é essa caixa que eu deixei aqui, esse suspense. E agora a gente pode entrar de fato. O que a gente tem aqui na nossa frente, José? Bom, esse daí é uma maquete em tamanho real, só o peso que não, só que é um CubeSat, é um 3U. Pensa que 3U é um CubeSat de aproximadamente 3 quilos, um pouquinho mais, depende do que a gente embarcar nele. É o primeiro CubeSat lançado do Brasil, está previsto o lançamento ano que vem. Então é exclusiva essa informação. Exclusiva. Ei, que coisa boa. É um projeto que eu comecei há alguns anos atrás. Eu levo o nome do meu pai, Odail, a missão Odail Star One. Quando eu comentei para o meu pai, eu comecei a trabalhar com dados e imagens de satélite. Eu não tenho nada a ver com essa área, mas tenho ideia de produtos. E contrato gente muito boa. Então a minha equipe é uma equipe nota 1000. E ali a gente começou a trabalhar com dados e imagens, gerar produto primeiro para o agro, depois agro e meio ambiente, que a gente descobriu que era a mesma coisa, né? Tá ali junto. E nós desenvolvemos tecnologias que não existem. Metodologia científica nossa, da SpotSat, e metodologia científica brasileira. E numa conversa com ele eu falei, cara, seria muito legal ter um satélite. Ele falou, pô, Zé, você é louco. E ele complementou, sonhar é bom. Eu falei, posso ser louco, eu já tive empresa na Rússia, então tá bom. Só que, cara, o primeiro satélite que eu lançar vai ter o teu nome. Logo depois ele faleceu,
Só que eu mantive. Então está aqui o Odail Star One, ele vai ser lançado no final do primeiro semestre do ano que vem. Depois a gente dá um passo já para uma constelação em novembro, que vão ser 6 unidades, e aí tem constelações programadas até 2029. O que a gente consegue com isso? A independência do Brasil no espaço. O Brasil não tem GPS, o Brasil não tem informações. Tudo que eu faço hoje eu dependo da NASA e da Agência Espacial Europeia. Tá. Com isso aqui eu passo a SpotSat e o Brasil passa a ter realmente imagens e dados focados na necessidade brasileira, do agronegócio, do meio ambiente brasileiro. Muda, é uma revolução para o agro. A gente vai mudar a cara desse troço. Vamos mudar, com dados nossos, focados para nós. É um CubeSat, ele fica em órbita baixa. Então hoje um satélite lá da NASA ou da Agência Espacial, eu tenho imagem a cada 8, 10 dias. Esse carinha aqui traz imagem a cada 90 minutos. Porque ele fica entre 400 e 600 quilômetros de altitude. Então imagina que aqui está a Terra, o cara lá em cima demora para fazer a órbita. Esse cara não, está girando. Então eu recebo esses dados a cada 90 minutos. Na hora que eu tiver uma constelação, eu tenho a cobertura integral do Brasil. Cara, dá para trabalhar com fornecer dados para as mineradoras, para meio ambiente, então um absurdo de coisas que dá para incrementar aqui. Óleo e gás, defesa e segurança. Escolhe um setor, mercado de capitais, mercado financeiro, tudo. O próprio agro. O agro vai ser, já de cara, vai receber. O primeiro ele já cobre do norte da Amazônia ao norte do Paraná. Nossa, fatia gigantesca. Então, a hora que você tiver, a gente calculou que eu preciso ter pelo menos 30 para ter a cobertura integral do Brasil com passagens, né? A hora que eu tiver isso, o mercado do agro, por exemplo, o produtor rural vai ter pixel ali, imagem de 3 metros. Não precisa menos que isso. Né? Você não precisa ver a lagarta. Você precisa ter a informação. E não precisa ele olhar a imagem, precisa receber a informação. É muito preciso. Então, assim, muda. E isso daí foi uma ideia que veio evoluindo. A gente acabou nos enfronhando no negócio. Durante esse processo, nós desenvolvemos uma metodologia científica para o meio ambiente. Então, hoje, a gente tem um sistema que consegue identificar o início de um desmatamento, mesmo com o ambiente coberto por nuvens. A gente congregou vários conhecimentos, inclusive inteligência artificial. E hoje, a hora que começa um desmatamento no meio da selva amazônica, eu recebo um alerta. Então isso é extremamente disruptivo, acho que é o produto nosso que deu o passo maior, né? A metodologia científica foi desenvolvida por nós, e é uma aplicação clara para o meio ambiente. Agora imagina a hora que eu tiver as próprias imagens, né? Sim. É uma revolução, a gente estamos correndo aí com a busca da montagem, a gente está junto aí com duas empresas brasileiras para a montagem do CubeSat. Estamos buscando academia também. Aproveitar e fazer um merchan. A gente está lançando semana que vem a campanha para trazer patrocinadores também, porque a gente não está olhando só esse. A gente está olhando a continuidade do projeto. Então, semana que vem a gente lança aí a campanha para buscar patrocinadores. Mas é isso, é uma coisa que... inovadora e brasileira, né? Brasileira, o pessoal não gosta que eu fale, né? Meus filhos falam, pô, isso daí você fica denegrindo. Mas é o seguinte, cara, a gente tá na garagem. Eu tenho uma sala aqui no pit e, cara, a gente é pequeno, mas o sonho é grande. Sim. Só que a gente já realizou muito. Eu tenho tecnologia que outros não têm. O cara tem um prédio inteiro, mas o carinha da garagem fez. A gente consegue identificar, confirmar, por exemplo, para o agronegócio, mais de 60 tipos de cultura. Então o cara fala que vai plantar trigo, eu consigo dizer se ele plantou realmente trigo ou se ele plantou aveia. Às vezes o técnico erra. E a gente consegue fazer essa identificação, essa checagem, não só no território nacional inteiro, mundo. A gente acabou de testar isso com um cliente fora do Brasil, em 2 continentes diferentes. Então, assim, os caras da garagem estão fazendo, estão andando, né? E agora a gente vai, se Deus quiser, entregar aí o Odail Star One e depois as outras missões. Com certeza, e você volta aqui para a gente bater um papo, trazer informação, porque isso é um marco na história do Brasil.
é importantíssimo para nós ter empresários, pessoas que estão com vontade, dá para ver no teu olho. Sim, que vibra, né? Vibra, né? Que tá com vontade de fazer e vai fazer, tenho certeza. E é muito gratificante. E outro ponto que eu ia te perguntar também é a importância de São José dos Campos e do Parque Tecnológico para a gente conseguir levar essa tecnologia. Total. Então, até a ideia, ela se avolumou com São José. Coincidentemente, eu nasci em São José. Eu fui embora daqui muito cedo. Minha primeira casa foi o H18, lá no CTA. Meu pai era engenheiro aeronáutico, formado na turma de 64 lá do ITA. Então eu tenho todo um carinho especial pelo ITA, pelo CTA, por São José. Foi minha casa natal. O ano passado, quando nós nos instalamos, né, lá no PIT, e foi uma conversa assim, eu vim conversar com o PIT e meio que por educação. Falei, puta, vai ter burocracia, não é o nosso perfil e tal. E eu encontrei um ambiente completamente diferente do meu preconceito. Em 15 minutos já tinha decidido, vou botar a empresa aqui e vou contratar gente daqui. São José é um aquário, né? Você tem gente, putz, no ITA, no INPE, FATEC, você escolhe. Então a equipe nossa de engenharia está aqui em São José. O ambiente do Parque de Inovação Tecnológica, ele é muito importante porque ele acaba juntando, fazendo conexão entre as empresas, com visão de negócio. Essa visão de negócio pode ser fornecedor-cliente, pode ser empresa com a tecnologia A se juntando com a tecnologia B para entregar algo. Por exemplo, o sistema aí que a gente está falando para o Rio Grande do Sul, para recuperação de solo. Tem várias empresas que a gente congregou para levar. Clientes também. Então, assim, é um ambiente muito rico. E chegando em São José, eu já tinha ideia do satélite, isso aí já vinha há alguns 5, 6 anos. Eu recebi um material do PIT e lendo o material eu vi que tinha um mega espaço comparado Brasil com satélites versus Estados Unidos. Falei, cara, a gente não tem lançador. Aí eu fui olhar, a gente não tem satélite. O que o Brasil tem de satélite é satélite experimental, não estou desmerecendo. Sim. É importantíssimo, mas é experimental, não é de negócio. E aí tem as empresas que trabalham com dados e imagens, a SpotSat é uma delas, mas são poucas. E o mercado americano é lotado disso. Aí eu olhei e falei, cara, tem uma quarta coluna aqui que ninguém pôs, que é o cliente. Então vamos de trás para frente, né? O que eu preciso ter para atender esses caras? Pô, você precisa ter produto. Eu já tenho produto, já tenho a base que trabalha com dados e imagens. O que mais que eu preciso ter? Pô, geração de imagem. Vou lançar o satélite. Tá aí. Então, o parque, ele pegou uma ideia, um sonho e me trouxe a abertura de olhar um mercado e falar, cara, esse mercado realmente existe. Tá aqui o mercado, não é mais sonho. Foi o Parque de Inovação Tecnológica que deu isso daí para mim. Aproveitando, teve a Innovation Week o ano passado e a gente recebeu no stand uma pessoa que representa uma empresa, que é a Innospace, uma empresa coreana, de lançador. O cara falou, pô, você tá falando que vai lançar um satélite? Eu falei, eu vou. E como é que você vai lançar? Não faço ideia. não faço ideia de como é que eu vou fazer isso. Mas eu vou fazer. Mas eu vou fazer. E aí o cara falou, pô, mas a gente tá aqui um lançador, vai sair de Alcântara. Eu falei, tem que ser minha exigência, tem que ser lançado do Brasil. Sim. Não quero de outro lugar. Né? A gente tem Alcântara, é um lugar perfeito para lançamento, para a órbita equatorial, economiza combustível, ou seja, é fantástico. E a outra coisa que eu pedi foi, cara, me dá espaço no foguete para eu adesivar quem for me financiar. Então, o patrocínio tá aí. E os caras me deram. Então, assim, foram as duas coisas. Eu falei, o resto a gente segue. E o projeto veio andando. Antes de ontem, o diretor de uma empresa multinacional aqui de São José falou, pô, com quem que eu falo desse assunto na empresa? Foi comigo. Não, mas com quem mais? Só comigo, porque o projeto ainda está na minha cabeça, sou eu fazendo, juntando as peças. Mas isso graças a duas coisas. O Parque de Inovação Tecnológica, que abriu as portas e fez eu enxergar as oportunidades, fornecedores, etc., o próprio ITA. E do outro lado, a frase do meu pai,
que depois que ele falou que eu era louco, ele virou para mim e falou, sonhar é bom. Então tá aí, sonhar é bom. Cara, que legal. De verdade, parabéns pela Obrigado. iniciativa, por tudo que você tem desenvolvido. O Brasil vai ganhar muito com essa iniciativa. São José dos Campos também vai ganhar muito com essa iniciativa e que possamos extrair o máximo de informações para resolver esses problemas que a gente abordou no início do podcast, né? Sim, isso daí, cara, dá para recuperar todo o entorno de São José, que foi degradado com o café há 150 anos atrás. Dá para fazer um monte de coisa. A gente vai fazer. Legal. Vamos lá. Legal. Zé, eu quero te agradecer por tudo, por essa conversa, por esse bate-papo, que dê tudo certo com você, com sua empresa, que a gente consiga marcar a história aí no nosso país e um produto joseense. Isso é muito interessante. Vamos marcar, vamos escrever na pedra. Pode Show ter de certeza. bola. Muito bom. Obrigado, viu? Obrigado eu, cara. Bom demais. Valeu. Obrigadão, meu irmão. Show de bola. Então, se você gostou, curta, comente, compartilhe, ative as notificações e a gente se encontra em breve no próximo episódio. Nós vamos deixar também um QR Code aqui na tela e você pode contribuir com o nosso canal para que a gente possa chegar em outros lugares e trazer mais conteúdos para você. Um grande abraço e até mais. No campo, o dia começa antes do sol. É aqui que a vida se renova, onde cada semente plantada é uma promessa de um futuro próspero. Essas mãos que moldam o solo e cuidam dos animais são as mãos que alimentam o mundo. Com cada gesto, constroem o presente e semeiam o amanhã. A tecnologia está ao lado do agricultor, trazendo inovação e eficiência, mas é a força, a dedicação e o conhecimento de quem está no campo que fazem tudo isso acontecer. São essas pessoas que, com paixão e compromisso, fazem o agro evoluir. São elas que garantem o alimento em nossas mesas e o desenvolvimento sustentável para as futuras gerações. Hoje nos reunimos para celebrar e trocar experiências, compartilhando o que há de melhor em tecnologia e conhecimento, porque juntos somos mais fortes. A força do campo está em cada um de nós. Nossa homenagem a todos que fazem do agro o motor que move o Brasil.